2, de 1 a 6, hoje eu irei falar sobre vigilância em tempos de engano. Abra sua Bíblia nesse texto para nossa edificação, e eu convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé. Convido você que está em casa a acompanhar a leitura que vai estar aparecendo aí na tela da sua televisão ou do seu celular, e que você possa compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, esta mensagem com outras pessoas. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Toca, Senhor, toca na nossa vida, Senhor, e que o Senhor esteja, ó Deus, enchendo o nosso coração do conhecimento do Senhor, que possamos, ó Deus, ter sempre vigilância em tempos de engano, Senhor, para que possamos entender sobre a volta de Cristo, não ficarmos, ó Deus, perturbados, ó Deus, com a nossa mente, ó Deus, em devaneio, ó Deus, pensando que o Senhor já tenha vindo buscar a sua igreja. Ó Senhor, nós aguardamos esse dia glorioso, o dia da volta de Cristo, e queremos, ó Deus, contemplar os sinais, ó Deus, que vão, ó Deus, anteceder a volta de Jesus. Por isso nós queremos olhar a Tua palavra, Senhor, e ler a Tua palavra, e que possamos ser guiados por meio da Tua palavra, para o louvor da Tua glória. Fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, Senhor, e desperte a nossa consciência, os nossos corações, para melhor Te servir, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meu irmão. Durante a Grande Depressão, em 1929, nos Estados Unidos, espalhou-se um boato de que um grande banco nos Estados Unidos havia falido. E a notícia correu rapidamente pelas ruas, pelas conversas e também pelos jornais, e muitas pessoas, então, tomadas pelo medo, começaram a tirar o dinheiro dessa instituição financeira. Horas depois, descobriu-se que a informação era falsa. O banco estava sólido, mas o pânico causado pela mentira causou muitos prejuízos. Da mesma forma, meus irmãos, falsas informações sobre a volta de Jesus estavam produzindo também medo, instabilidade, confusão na igreja de Tessalônica. Por isso Paulo escreve esta carta para corrigir esse erro de que o Senhor tinha voltado e que eles não deveriam mais aguardar a volta do Senhor. E então Paulo corrige esse erro e leva esses irmãos de volta à verdade. A segunda vinda de Jesus sempre foi uma das maiores esperanças da igreja. E desde a sua ascensão, quando Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, os cristãos aguardam com expectativa o dia em que Jesus retornará para julgar vivos e mortos, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, e reunir definitivamente o seu povo de todas as tribos, povos, línguas, as nações e de todos os tempos. Entretanto, aquilo que deveria produzir esperança estava causando uma inquietação, uma confusão entre os irmãos tessalonicenses. Alguns falsos mestres, falsos pregadores, afirmavam que o dia do Senhor já havia chegado ou estava prestes a acontecer de forma imediata. E eles alegavam possuir revelações, profecias,
interpretações especiais das palavras de Paulo, e até mesmo cartas supostamente escritas pelo apóstolo Paulo, estavam circulando nesta igreja. Epístolas falsas, escritos falsos, e o resultado foi devastador, porque os irmãos estavam desorientados, aflitos, inquietos, muitos ficaram abalados, perturbados, confusos. Alguns abandonaram as suas responsabilidades. Vou precisar trabalhar, não, Jesus já voltou mesmo. Ou alguns pensando, Jesus vai voltar logo, então vou deixar as minhas responsabilidades diárias, vou abandonar o meu emprego, porque acreditavam que a volta de Cristo aconteceria a qualquer momento. E diante desse cenário caótico, Paulo escreve para restaurar a lucidez da igreja, a sobriedade da igreja, e ele ensina que Deus continua governando a história está dirigida pela mão onipotente de Deus, que certos acontecimentos ainda precisam ocorrer, e que os cristãos não devem ser enganados por falsas doutrinas, por falsas profecias, por falsas epístolas. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a firmeza, na verdade, protege a igreja do engano enquanto aguardamos a volta de Jesus. Vamos ver isso? A firmeza, na verdade, protege a igreja do engano enquanto aguardamos o quê? A volta de Jesus. E neste texto, Paulo apresenta então 3 verdades que devem proteger a igreja do engano e fortalecer sua esperança na volta de Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos ver aí que a igreja deve rejeitar toda mensagem que produz confusão espiritual. Vamos ver isso comigo? A igreja deve rejeitar toda mensagem que produz o quê? Confusão espiritual. Veja o que diz o verso 1 e 2. Vamos ler juntos? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedeste nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Veja bem que Paulo inicia lembrando 2 eventos gloriosos. Primeiro, a volta de Jesus. A volta de Jesus será visível, todo olho verá. A volta de Jesus será audível, a trombeta vai soar e todos vão escutar. A volta de Jesus será pessoal, vai ser Ele mesmo que vai buscar a sua igreja. A volta de Jesus será poderosa, todo joelho vai se dobrar diante dele. E a volta de Jesus será gloriosa. Jesus não virá no estado de humilhação, mas no estado de glória. E a nossa reunião com Ele, Ele vai reunir o seu povo de todos os cantos da terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Então a volta de Cristo, meus irmãos, não deveria gerar pânico, mas esperança. O problema não estava na doutrina da segunda vinda, mas nas falsas interpretações dessa doutrina. E aqui nós podemos ver que ele fala assim: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Os Tessalonicenses, meus irmãos, estavam influenciados por 3 fontes aqui. O texto fala assim: quer por espírito, um suposto espírito, uma suposta revelação profética, uma profecia que surgiu no meio da igreja, alguém levantou e falou assim: Jesus já voltou. Falsa profecia, falsa revelação. Jesus diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus já tinha advertido sobre isso. Nós podemos ver isso em Mateus 24. Uma suposta palavra de autoridade, quer por palavra, uma mensagem pregada, alguém subiu no púlpito e pregou: Jesus já voltou. Um discurso falso,
uma pregação falsa e uma suposta carta atribuída a Paulo. Ele fala assim, quer por epístola, uma carta falsificada, estava correndo no seio da igreja, dizendo, olha, Jesus já voltou. Alguém que escreveu e colocou o nome assim, apóstolo Paulo, uma epístola falsa. Nem toda profecia, meus irmãos, nem todo sermão ou carta podia ser considerada confiável. E essas fontes afirmavam que o dia do Senhor já havia chegado. Então o apóstolo, porém, ordena que eles não sejam abalados. O texto fala assim, nós vos exortamos a que não vos demovai de vossa mente. Com facilidade. Muitas vezes a nossa mente fica confusa. Se a gente ouve uma mensagem falsa, uma profecia falsa, ou um escrito falso. Nem vos perturbeis. E a expressão usada por Paulo aqui descreve o quê? Um navio sacudido por ondas. Eu já andei de barco, né? E nunca peguei um mar revolto. Mas quem passa pelo mar revolto, o barco é lançado de um lado para o outro. E aqui nós podemos perceber que a igreja estava sendo lançada de um lado para o outro por ventos de doutrinas falsas e doutrinas de vento. A igreja estava sendo solapada, estava sendo lançada de um lado para o outro por profecia falsa, por ensino falso, por sermão falso e por uma carta falsificada. Uma bússola, meus irmãos, defeituosa, pode fazer o navegador perder a rota completamente, porque a bússola não está funcionando. Da mesma forma, um ensino errado pode desviar uma igreja inteira da verdade, vai te desviar do caminho. Vivemos dias semelhantes, meus irmãos. Muitos afirmam possuir revelações exclusivas sobre o fim do tempo, outros marcam datas para a volta de Jesus. E ao longo da história, muitos tentaram marcar a data da volta de Jesus. Por exemplo, William Miller é o fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele marcou a volta de Jesus para 24 de outubro de 1844. E Jesus não voltou. Subiram 30 mil pessoas no monte. E ele não voltou. E aquele dia foi chamado o Grande Desapontamento. Charles Taze Russell, o fundador da seita aí das Testemunhas de Jeová, aqueles que ficam entregando revistinha da sentinela, ele também marcou a volta de Jesus para 1874, Jesus não voltou. Aí passaram-se alguns anos, ele marcou novamente a volta de Jesus para 1914, e Jesus também não voltou, todos falharam. Jesus já havia deixado claro, Saulo, com respeito a esse dia e hora, ninguém sabe, só o Pai, é da economia do Pai. Outros, meus irmãos, espalham teorias conspiratórias e interpretações sensacionalistas das Escrituras. Ao longo dos anos, alguns identificaram o anticristo aqui, como figuras como Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Mikhail Gorbachev e outros líderes. Outros afirmam que código de barra, o microchip, vai colocar aqui na sua pele, é o sinal da besta. Alguns pegam barras de código aí do supermercado, isso aqui é o sinal da besta. Ainda outros tentam relacionar cada guerra, eclipse ou crise mundial ao retorno imediato de Jesus. Em vez de produzir vigilância bíblica, meus irmãos, essas especulações frequentemente geram medo, confusão, distrai a igreja da sua missão. O cristão maduro não vive guiado por medo, não vive guiado por especulações, ele vive guiado pela palavra de Deus. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, como ensinou João Calvino, onde Deus fecha a sua boca, nós devemos cessar toda investigação, nós devemos seguir a luz da palavra, ele é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus que nos orienta. Os cristãos modernos têm de ter cuidado para entender que a mensagem de todo pregador de rádio
Às vezes eu fico ouvindo alguns programas de rádio, tanto pregador falso, tanta mensagem falsa, ou da televisão, ou até mesmo de toda pessoa no púlpito, precisa ser examinada através das lentes das Escrituras. Tudo aquilo que o pregador pregar tem que estar de acordo com a Bíblia. Nós devemos examinar tudo à luz das Escrituras sagradas. E a pergunta mais importante não é quando Cristo voltará. A pergunta mais importante e mais correta é se estou preparado quando Ele voltar. Você está preparado para a volta de Jesus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a igreja deve lembrar que a apostasia e o homem da iniquidade precederão o fim. Veja o que diz o verso 3, olha o que diz o texto aí, vamos ler esse verso 3 juntos? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo apresenta, meus irmãos, o primeiro grande sinal que antecederá o dia da volta de Jesus. Primeiro aqui é apostasia, e a palavra apostasia aqui quer dizer rebelião, uma grande revolta, o abandono da fé, uma deserção da fé. Não se trata apenas de incredulidade no mundo, trata-se de um afastamento em grande escala da verdade de Deus. É por isso que Jesus chega a perguntar, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus já havia anunciado, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Jesus já havia dito isso em Mateus 24:10, e ao longo da história bíblica, meus irmãos, a apostasia sempre foi uma marca dos períodos de decadência espiritual. E aqui nós podemos ver, Israel, por exemplo, abandonou o Senhor inúmeras vezes. Quando a gente lê o livro de Juízes, é o livro da anarquia, quando o povo abandona Deus, e Deus então levanta juízes para trazer o povo de volta para Ele. A gente vê também no tempo de Elias, Elias ficou tão assim atônito, que ele pensou que só ele tinha ficado, porque o povo debandou para o balaísmo, adorando Baal, seguindo as orientações de Acabe e de Jezabel. O povo havia abandonado a Deus, e Deus então mostrou para Elias que ele havia conservado 7.000 pessoas que não haviam se dobrado diante de Baal. Nos dias de Antíoco Epifânio, muitos judeus abandonaram a aliança. Em 169 a.C., Antíoco Epifânio, ele ofereceu no templo, lá em Jerusalém, uma porca no altar do sacrifício. E para o judeu, um porco é um animal imundo, e ele ofereceu ali para banalizar a crença, a fé judaica. Da mesma forma, meus irmãos, antes da volta de Cristo, haverá um afastamento generalizado da verdade. As pessoas vão querer mais a mentira do que a verdade, mais o erro do que o que é certo, mais as trevas do que a luz. E então, nesse tempo de apostasia, vai surgir quem? O anticristo. Além da apostasia, surgirá uma figura específica, o homem da iniquidade. O anticristo surgirá desta apostasia geral. E aí o texto fala assim: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, no meio dessa apostasia, surge o anticristo. E Paulo descreve o anticristo como o homem do pecado, o homem da iniquidade, o homem sem lei, um homem contra a lei, chamado homem do pecado, o homem da iniquidade, também chamado homem da perdição, aquele que está destinado à destruição. E fala também que ele é adversário de Deus. O texto fala assim: o qual se opõe a quem? A Deus, a sua lei, a sua igreja, a sua vontade.
e também um blasfemador, e se levanta contra tudo que chama Deus ou objeto de culto. Ele não respeita o culto a Deus, não respeita a Deus, não respeita a lei de Deus. Esse é o anticristo que vai surgir. E o usurpador também da glória divina, o texto fala assim, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele senta no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, dizendo, eu sou Deus, colocando-se no lugar de Deus. E ele buscará então ocupar o lugar que pertence exclusivamente ao Senhor. Então ele diz, olha, não tem outro Deus, só eu sou Deus. Então ele vai se colocar, e aqui, meus irmãos, esse homem da iniquidade é a encarnação do mal, é um homem, um grande líder que vai surgir no final, se declarando Deus e exigindo adoração. Alguém que se levanta em exaltação de si mesmo, acima de Deus e de todos os deuses, dizendo, eu sou o Deus dos deuses. O anticristo vai ser assim. Então, assim como Cristo veio para glorificar Deus, o Pai, esse homem virá para glorificar a si mesmo. O anticristo vai glorificar a si mesmo. Assim como Cristo chamou homens para segui-lo, o anticristo vai exigir adoração e lealdade exclusiva. Assim como Cristo manifesta a verdade, o anticristo vai promover a mentira, o engano, o engodo. João o chama de anticristo. O que é anticristo? A palavra anticristo, né, composta de duas palavras, anti, né, nós podemos ver um prefixo anti, aquele que é contra Cristo, ou aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então, o anticristo representa o quê? A expressão máxima da rebelião humana contra Deus e a sua palavra. Ao longo da história, surgiram muitos precursores do anticristo. A Bíblia diz que muitos anticristos já surgiram, mas virá o anticristo. Muitos anticristos já surgiram na história. Nós podemos falar aqui de governantes tirânicos, por exemplo, Nero. Nero colocou fogo em Roma e depois acusou os cristãos de terem queimado Roma. E ele então perseguiu os cristãos, muitos morreram. Por exemplo, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, dizendo, eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu, crucifiquem-me de cabeça para baixo. Por ordem de Nero, Paulo, que escreveu as 3 epístolas do Novo Testamento, foi decapitado por ordem de Nero. Diocleciano promoveu uma das maiores perseguições também contra cristãos no Império Romano. Ele também era um anticristão. Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus por causa do nazismo, dizendo que nós seremos uma raça pura, então nós devemos matar os judeus. Ele matou 6 milhões de judeus e mandou matar o pastor Dietrich Bonhoeffer. Tem até um filme sobre esse pastor, porque ele defendeu, né, os judeus, e também ele se opôs ao nazismo, dizendo que aquilo era uma heresia, e ele morreu em 1945. Joseph Stalin, que perseguiu igrejas, promoveu o ateísmo estatal na União Soviética, um dos pais também do comunismo. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Falsos líderes religiosos, Simão o Mago, que tentou comprar o poder do Espírito Santo. Lembra que ele queria o poder de Deus, mas comprado por dinheiro. Jim Jones, lembra da história em 1978? Alguns irmãos aqui lembram que levou centenas de seguidores ao suicídio coletivo em Johnstown, na Guiana. Pessoas que morreram, tomaram veneno. O Papa, que se coloca como o vigário de Cristo na terra, é também um anticristo, porque toda pessoa que se coloca no lugar de Cristo é um anticristo. Henri Cristo, lembra do Henri Cristo aqui no Brasil? Fala, meu pai, né?
ele também se declara o Cristo, e Jesus já avisou. Veja o que Jesus avisou, leia em Mateus comigo, Mateus 24, versículo 4 e 5, veja o que Mateus diz aqui, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engana. Olha o que Jesus falou, vede, mais de 2000 anos atrás Jesus avisando isso, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então muitos vão dizer, como o Henrique Cristo, que diz eu sou o Cristo, mas é um falso Cristo. Movimentos também, meus irmãos, ideológicos que se opõem a Deus, o ateísmo militante, que diz que Deus não existe, o marxismo, que chama que a religião é ópio do povo, o secularismo radical contemporâneo, quando a fé é excluída do espaço público e considerada irrelevante ou prejudicial. Nós podemos ver as nossas universidades, que às vezes, olha, a sua fé você deixa lá para dentro da sua igreja, mas nós devemos trazer a nossa fé para o espaço público, para as escolas, para as universidades, e falar da nossa fé. As grandes universidades do mundo foram criadas por cristãos, como Harvard, como Princeton. São grandes universidades feitas por cristãos. E hoje são universidades que estão secularizadas, dizendo que a nossa fé tem que ficar só para dentro da igreja, mas nós devemos levar a nossa fé também para as universidades. Mas Paulo aponta, meus irmãos, para um personagem final que se manifestará antes da volta de Jesus, e aqui é o anticristo, a encarnação do mal, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Jesus é o filho de Deus, mas o anticristo é o filho. O anticristo é o filho da perdição, mas Jesus é o Filho de Deus. O anticristo é a encarnação do mal, o homem da iniquidade, mas Jesus é a encarnação do bem, a encarnação de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E essa verdade, meus irmãos, nos ensina que o progresso da história não caminha automaticamente para uma melhora espiritual da humanidade. Até o retorno de Cristo haverá o quê? Oposição crescente à verdade. Nós devemos estar preparados para os embates. Hoje o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. Nós podemos ver uma inversão de valores na nossa sociedade. Portanto, não devemos nos surpreender com a expansão do erro. O erro está sendo propagado, está sendo ovacionado, aplaudido. Não devemos medir a verdade pela popularidade. Não devemos abandonar a fé quando muitos abandonarem. Permaneça firme, mesmo se alguns abandonam a fé, mesmo se você é perseguido neste mundo mal. Como disse Martinho Lutero, um dos reformadores do século XVI, ele falou assim: uma verdade continua sendo verdade, ainda que ninguém a aceite. Mesmo quando muitos rejeitam a verdade vai continuar sendo verdade. Mesmo quando muitos rejeitam a Cristo, Jesus continua sendo o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim, e só Ele pode salvar o pecador. A fidelidade, meus irmãos, nunca foi determinada pela maioria, nunca foi. Por isso nós devemos permanecer firmes no Senhor. Finalmente, meus irmãos, em último lugar, a igreja deve descansar na soberania de Deus sobre a história. Deus é soberano. Veja o que diz o verso 6. Versículo 6 fala assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Está vendo? Sabeis o que o detém. Então, depois de mencionar o homem do pecado, o homem da iniquidade, Paulo apresenta aqui uma verdade consoladora. Esse homem ainda não apareceu porque existe algo ou alguém que o está impedindo. O mal, meus irmãos, não durará para sempre. O mal também possui limites. O anticristo possui limites. Jesus vai matá-lo com o sopro da sua boca. Nós o veremos na próxima mensagem.
Satanás também possui limites. Satanás não é todo poderoso, ele é poderoso, mas não é todo poderoso. Ele também possui limites, e todos eles estão sujeitos à autoridade de Deus. Ao longo da história, intérpretes propuseram várias explicações para o que detém o anticristo. Alguns pensaram que é o Império Romano. O Império Romano está detendo a chegada do anticristo. Alguns pensam a lei, a ordem civil. Alguns pensam, o que está detendo o anticristo é a pregação do evangelho. Outros falam assim, o Espírito Santo. O Espírito Santo está detendo, né, a chegada do anticristo. Ou o próprio Deus. Embora existam diferentes interpretações, o ponto principal permanece claro: nada acontecerá antes do tempo determinado por Deus. Então, é porque ainda não chegou o tempo de Deus. Quem está detendo é o próprio Deus. O anticristo não aparecerá quando desejar, ele aparecerá apenas quando Deus permitir. Apenas quando Deus permitir. Aquilo que o detém agora é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é o plano de Deus. Imagine comigo, meus irmãos, um cão feroz, bravo, né? Mas tem uma corrente. Ele pode latir, ele pode rosnar, ele pode ameaçar. Um cão feroz assusta a gente. Até que a cachorrinha lá na corrente, lá, né, Ronaldo? Lá na sua casa, assusta a gente, né? Mas só pode avançar até o limite estabelecido para o seu dono. Ronaldo tem um cachorrinho preto lá, quem colocou ele na corrente? Ele só vai até onde a corrente permite. O limite que o dono colocou. Assim também Satanás, meus irmãos, e todas as forças do mal, estão presos pelas correntes da soberania de Deus. O diabo e os seus anjos estão na corrente de Deus, é Deus quem controla. O diabo só vai até onde Deus permite. Então Paulo lembra os Tessalonicenses de algo que já lhes havia ensinado. Veja o que diz o verso 5. Vamos ler comigo esse verso 5, vai aparecer na tela, o verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Paulo está lembrando, irmãos, vocês não lembram disso? Paulo passou ali 3 semanas, mas ele ensinou tudo isso para esses irmãos. Então eles estavam esquecendo a verdade já recebida. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso problema não é falta de informação, é falta de lembrança. Nós esquecemos. Assim a gente lê e esquece. E a gente precisa reler novamente. É por isso que quando você termina a sua leitura anual da Bíblia, você tem que retornar lá em janeiro novamente e continuar lendo, para não esquecer. Então nós precisamos constantemente retornar às Escrituras, retornar à Bíblia. O que foi a reforma do século XVI? O retorno às Escrituras. E assim, uma igreja reformada continua se reformando pelas Escrituras, pela palavra, pela Bíblia. Quando olhamos para o crescimento da impiedade do mundo, meus irmãos, nós podemos ser tentados ao medo, à confusão. O mundo, né, está só adotando ideologias, impiedades, maldades, guerras, rumor de guerras. Mas Deus continua reinando. Deus continua no trono. Quem continua no trono não é o diabo. Deus continua no trono. Nada foge ao seu controle. A mão de Deus continua governando a nossa história. Não existe, meus irmãos, uma única força no universo capaz de frustrar os planos de Deus. Nada pode impedir a ação de Deus. Como afirmou Abraham Kuyper, não há único centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual Cristo não declara é meu. Então, Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Concluindo, os Tessalonicenses estavam inquietos porque haviam dado ouvido às vozes erradas.
Não dê ouvidos às vozes erradas. Paulo os conduz novamente à verdade, e o dia do Senhor ainda não havia chegado. A apostasia ainda deveria acontecer. O homem da iniquidade ainda seria revelado, e tudo isso aconteceria somente dentro do cronograma soberano de Deus. A mensagem central do texto é simples, meus irmãos. Não devemos viver dominados pelo medo, nem fascinados por especulações. A esperança cristã não está em descobrir datas, está em confiar no Senhor da história. Cristo voltará. Por isso nós devemos estar firmados na palavra de Deus. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Sua promessa permanece certa, e quando Ele vier, Ele derrotará definitivamente o mal. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, e vai reunir o seu povo para estar com Ele para sempre. Louvado seja Deus. Aplicações finais, meus irmãos. Como viveremos? Em primeiro lugar, examinando todo ensino à luz da palavra de Deus. Nós devemos ser como os crentes de Bereia, examinando e conferindo tudo segundo as Escrituras. Até o apóstolo Paulo pregando lá em Bereia, eles conferiam as Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. À luz das Escrituras. Nem toda voz que fala em nome de Deus realmente vem de Deus. Por isso nós devemos examinar tudo à luz da palavra, à luz das Escrituras. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, conviveremos permanecendo fiéis, mesmo quando muitos abandonam a fé. A gente, às vezes, vê alguns pastores que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, abandonando a fé. Alguns pregadores que abandonaram as Escrituras. A apostasia virá, mas o povo de Deus é chamado à perseverança. Persevere, não olhe para trás. A nossa tarefa não é seguir a multidão, a nossa tarefa é seguir Jesus. Ele que é o nosso Salvador. Nós seguimos a Cristo, e o Senhor Jesus disse: alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos seguindo a Jesus, nós somos seguidores de Jesus, não da multidão. Existe um ditado que diz: a voz do povo, a voz de Deus. É mentira, meus irmãos. A voz do povo diz assim: crucifica-o. Jesus veio para aqueles seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então permaneça firme, não abandone a verdade por causa da multidão. Persevere. Mas conviveremos, em terceiro lugar, descansando diariamente na soberania de Deus. Deus é soberano, meus irmãos. Deus é soberano. O mundo pode parecer caótico, virado de ponta cabeça, mas Deus continua governando todas as coisas. A apostasia vai acontecer no tempo de Deus. O anticristo vai se manifestar no tempo de Deus. Nada acontece antes do seu tempo, e nada pode impedir os planos eternos de Deus. Nada. Não cai um cabelo da nossa cabeça se não for da permissão de Deus. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. A Bíblia diz que não cai um pardal de uma árvore sem o seu consentimento. Deus tem tudo debaixo do seu controle. Deus controla a história. Portanto, aguardemos a volta de Jesus com discernimento, com fidelidade e com confiança. Descanse diariamente na soberania de Deus, aguardando a volta de Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Vamos colocar em pé.